muita gente que pergunta e realmente é um assunto complexo, ele não é um assunto fácil. Eu me lembro que quando eu estava no mestrado de teologia, eu estudei com o padre Upiano Vasques o livro A Trindade, de Santo Agostinho. Eu tenho ele aí, todo marcado. A gente ficava ali com o texto em latim, o outro em português, e anotando não somente alguns erros de tradução que o professor apontava, mas também a profundidade com a qual Santo Agostinho escreveu aquele livro da Trindade. Concordo 100% com toda a argumentação de Santo Agostinho? Não. Tem coisas a respeito da Trindade que eu acho que Agostinho foi, por demais, platônico e filosófico na defesa da Trindade, mas noutras partes eu acho que ele foi brilhante. E existe uma lenda, pelo menos uma tradição, acerca do momento em que Santo Agostinho estava escrevendo esse livro. Santo Agostinho demorou 30 anos para escrever o Tratado sobre a Trindade. 30 anos. Eu não gastei 30 anos escrevendo nenhum dos livros que eu publiquei. Imagina 30 anos. E essa tradição, ou essa lenda, diz que Santo Agostinho teve um sonho ou uma visão, que eu vou colocar aí para você ver uma imagem. Tem vários quadros, vários Caravaggios, vários quadros renascentistas que retratam essa suposta visão ou sonho de Santo Agostinho. Ele estava andando numa praia, quando ele encontrou um menininho, tá vendo aí na cena, ele com um livro na mão, esse livro era o livro da Trindade que ele estava escrevendo, e o menino estava fazendo um buraco na areia com o dedinho, e com uma concha ele pegava a água do mar e jogava dentro do buraquinho. Com outra concha, pegava novamente a concha, enchia de água e jogava no buraquinho. Então Santo Agostinho teria perguntado ao menino: o que você está fazendo, meu filho? E o menino teria dito para ele assim: eu estou querendo com essa concha colocar toda a água do mar dentro do buraquinho que eu fiz aqui na areia. Aí o Santo Agostinho, como homem adulto, evidentemente falou com ele: meu filho, você nunca vai conseguir isso. A água do mar não cabe nesse buraquinho, ainda mais trazida por uma concha. Aí o menino teria dito para ele assim: mas que estranho, porque o senhor está querendo colocar na cabeça das pessoas todo o conhecimento da Trindade a partir de um livro? E depois disso, a história diz que o menino desapareceu e que seria o próprio Jesus que havia aparecido para ele em forma de criança. Seja verdadeira ou não essa experiência epifânica de Santo Agostinho de Hipona, o fato é que ela realmente nos coloca diante do dilema de estudar a Trindade. É um tema realmente difícil, porque estamos falando da própria essência de Deus. Tanto é que na alta teologia da Idade Média, havia aqueles, como o próprio Santo Tomás de Aquino, que acabou indo um pouco para essa área, que adotavam, às vezes, um parecer mais apofático da teologia, e outros um parecer mais catafático. O que é isso, Rodrigo? Apofático e catafático? Calma que eu vou explicar para você. A teologia catafática é aquela que fala de Deus com tantos detalhes que parece que Deus é um objeto. É aquela que arvora até a petulância de dizer que teologia é a ciência de Deus, o estudo de Deus, como se Deus fosse um objeto a ser estudado. Isso não funciona. É a teologia catafática, ela está num extremo. No outro extremo está a teologia apofática, que é aquela que coloca Deus tão distante, tão distante, tão distante, que, como disse o próprio Santo Tomás de Aquino, a teologia só falou daquilo que Deus não é, porque o que ele é em essência, ninguém sabe, nem nunca saberá. Bom, não ficando nem no extremo da teologia apofática, nem da catafática, eu acho que o equilíbrio aqui seria ficarmos com a revelação bíblica, porque a própria Bíblia diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são dadas a nós, correto? Então nós podemos ter acesso àquilo que Deus revelou de si mesmo, porque esse é um dado importante para você ter acerca desse livro, a Bíblia Sagrada. A Bíblia não apenas revela que Deus existe, ela revela verdades acerca de Deus. E podemos nos apegar a essas verdades. E é com essa base bíblica que nós vamos estudar a Trindade. Então hoje eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, porque eu vou ter que colocar vários slides aqui com algumas coisas escritas para nortear a nossa aula. Eu estou fazendo isso por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que muitos de vocês assistem novamente o vídeo durante a semana, então pode ser que você congele aquela parte ali para tomar nota das passagens bíblicas que eu vou mencionar, os textos que eu vou escrever e algumas citações que eu vou fazer, tá bom? Em primeiro lugar, o que é a Trindade? Vamos analisar isso aqui.
A Trindade é o seguinte: nós acreditamos num único Deus que é constituído de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade não é triteísmo, não são 3 deuses, nem modalismo, um Deus que apresenta às vezes na forma de Pai, um Deus que às vezes apresenta na forma de Filho e de Espírito Santo, tá bom? A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, mas o conceito dela está na Bíblia. Então, quando algumas pessoas imaginam a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sentado num banco de jardim conversando, isso não é trindade. Isso é triteísmo, são 3 deuses. Mas também não significa que a trindade é um Deus com 3 cabeças, sabe? Ou que é um Deus só, que às vezes aparece como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito Santo. Não. São 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas se são 3 pessoas distintas, por que você não pode fazer a imagem dos 3 sentados debaixo de um banco de árvore conversando? É porque a imagem trinitária de Deus não é algo que eu consiga uma comparação na natureza. Não existe nada na natureza que se equipare à Trindade. Então, é bobagem dizer, a Trindade 3 em 1, é simples, o Sol também são 3 em 1, porque o Sol é o calor, o brilho e o próprio astro-rei, 3 em 1. Ou, quem sabe, a água, que às vezes está no estado líquido, sólido e gasoso. É o mesmo elemento, é o mesmo ser em 3 formas diferentes? Não, você não pode comparar a Trindade à água, você não pode comparar a Trindade ao Sol. A Trindade é incomparável, porque Deus é incomparável. O próprio Deus falou na Bíblia, a quem me comparareis para fazer-me igual? Então não existe nada na natureza que eu possa falar assim, não, Deus é exatamente isso aqui, olha. Em metafísica, que é uma das matérias mais difíceis da faculdade de teologia, de filosofia que eu fiz lá em São Paulo, a metafísica, ela estuda, é metafísica e lógica, foram as duas matérias mais difíceis. A metafísica estuda a noção de ser, é a doutrina de ser. O que significa ser? E quando a metafísica fala do ser de Deus, isso está muito na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, nós só podemos falar de Deus por analogia, tá certo? Por analogia. Você não pode falar de Deus nem por univocidade, nem por equivocidade. O que é isso? Tudo que você vai falar do que está em redor, você vai descrever as coisas de 3 maneiras: univocidade, equivocidade ou analogia. O que é univocidade? Univocidade é quando eu digo assim, o cachorro é um mamífero, o gato é um mamífero, a baleia é um mamífero. Então a palavra mamífero, ela serve igualmente para os 3 seres que eu falei. Aí eu estou falando do cachorro, da baleia e do gato por univocidade. Um é tão mamífero quanto o outro, tá certo? Ou eu posso falar por equivocidade. Equivocidade é quando você fala que uma coisa é completamente oposta à outra. Então, por exemplo, quando eu falo o cachorro é um cão, existe uma constelação no espaço chamada Cão Maior. E muitas vezes as pessoas se referem ao diabo como o cão. Mas nessas 3 situações, a palavra cão não permite nenhuma correlação entre os 3 elementos. O cachorro não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com constelação. E aí você falou por equivocidade. E a terceira forma, você pode falar das coisas que existem por analogia, que é uma sombra que dá a entender um pouquinho do que é o outro, mas não é exatamente igual. Então, de Deus só podemos falar por analogia e não por comparação perfeita. Significa, então, dizer que, vou colocar aqui, a Trindade é um mistério porque Deus é um mistério. E muita gente já trava aqui. Ah, mas se é um mistério, como é que 3 podem ser um podem ser 3? Isso não faz sentido. Se não faz sentido, eu não aceito. Aí eu coloco, será que Deus seria incoerente apenas por ser misterioso? A gente tem que lembrar que na Bíblia Sagrada, mistério não quer dizer algo impossível de existir. Mistério na Bíblia significa algo que a nossa inteligência não consegue alcançar, tá bom? E até é interessante dizer isso, porque, repito, mistério não significa algo que não exista. Mistério significa algo que a minha mente não consegue alcançar, por isso é misterioso. Então, Deus é misterioso. Agora, a Bíblia, ao afirmar que Deus é misterioso e que a Trindade é um mistério, ela democratiza a nossa
incompreensão de Deus. Porque Deus é um mistério para o leigo, para o teólogo, para o padre, para o bispo, para o cardeal, para o pastor, para o apóstolo, para o papa, para o líder muçulmano. Deus é um mistério para o ateu, Deus é um mistério para todo mundo. Ninguém tem capacidade de compreender na essência o ser de Deus. Todos nós precisamos de uma revelação de Deus para podermos conhecer algo a respeito dele. Ou seja, o próprio Deus tem que se revelar para que nós possamos saber alguma coisa dele. Isso é uma democratização. Não existe uma elite espiritual que saiba mais sobre Deus. O teólogo não pode falar, eu sou um especialista em Deus, da carteirada, sabe? Não discuta comigo porque eu tenho doutorado em teologia, eu sei mais sobre Deus do que você. Não existe isso. Então, quando a gente fala do mistério da Trindade, a Bíblia está democratizando. Era o gnosticismo combatido pelo apóstolo João e os primeiros cristãos no período pós-apostólico, era o gnosticismo que criava uma elite de Deus, que eram aqueles iniciados, que sabiam verdades, segredos sobre a divindade que os demais não iniciados não conheciam. E eram também os gnósticos que criaram esse mistério, porque eles diziam também na época do apóstolo João que um Deus espiritual que se encarna também é um contrassenso. Então hoje quem não aceita a Trindade diz um Deus que são três e um ao mesmo tempo não faz sentido, é loucura. No passado também diziam um Deus que se fez carne e habitou entre nós também é loucura e não aceitavam. E João escreve na sua epístola que aquele que nega que Cristo veio em carne é do anticristo. Então, cuidado com o fato de você rejeitar algo a respeito de Deus apenas porque é misterioso ou porque sua mente não alcança.